Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha. Vereador Pastor Carlos Evaristo. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Diegão na primeira secretaria presente. Vereador Edson Santos presente. Vereador Emerson Rong presente. Vereadora Fernanda Moreno presente. Vereador Iduígues Ferreira Martins presente. Vereador Jean Lopes presente. Vereador Rodrigo Valverde. Vereador Cuco Pereira. Vereador Cuco Pereira presente. Vereador Farofa presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Maurinho Despachante. Vereador Mauro Araújo presente. Vereador Dr. Otto. Vereador Pedro Comura. Vereador Périx Bauab. Vereador Protássio Nogueira presente. Vereador Sadal Sakai na presidência presente. Vereador Rodrigo Romão presente. Mais alguém? Senhor presidente, existem 12 vereadores presentes na casa. 12 vereadores estão presentes, há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofícios números 260, 263/2019, que comunica o recebimento das moções número 10 e 11 de autoria dos vereadores Rodrigo Romão e Diego Martins e informam a ciência do referido trabalho pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Consignando a presença do vereador Pedro Comura. Já tem quórum regimental? Agora você vai. Pode ler. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 02/2019, que dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração dos profissionais do Magistério Público Municipal de Mogi das Cruzes e da outras providências, de autoria do prefeito Marcos Melo. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei complementar número 2/19 de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei complementar número 2/19 de autoria do Executivo e remeto à Procuradoria da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 42/2019, que dispõe sobre a autorização das entidades assistenciais e organizações da sociedade civil para contratar professores da rede pública de ensino e da outras providências, de autoria da Prefeitura. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Rodrigo Valverde. Consignando a presença do vereador Rodrigo Valverde. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 42/19 de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 42/19 de autoria do Executivo e remeto à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 43/2019, que autoriza o Poder Executivo a criar conselhos tutelares no município de Mogi das Cruzes e da outras providências, de autoria da Prefeitura. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei número 43/19 de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 43/19 de autoria do Executivo e remeto à Procuradoria da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Vou fazer uma solicitação a Vossa Excelência e ao primeiro secretário, só tocar qual é o assunto do que se diz aos projetos.
Tá. Eu estou falando, vereador. É que o presidente agora falou só o projeto 43, de autoria do Executivo. O primeiro secretário fez a leitura. Vou ler de novo, vereador? Esse projeto de lei 43/19 autoriza o Poder Executivo a criar conselhos tutelares no município de Mogi das Cruzes e dá outras providências. Mas foi lido pelo primeiro secretário. Pode. Projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre a oficialização e inserção de evento no calendário turístico das festividades do município e dá outras providências. Celebração de coroação do Rei do Congo, de autoria do Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, vereador Taubaté Guimarães. Apenas para constar a minha presença. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Taubaté Guimarães. Consignando a presença do vereador Taubaté Guimarães. Consulta plenária se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 44/19 de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 44/19 de autoria do Executivo e remeto à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 45/2019, que dispõe sobre a oficialização e inserção de eventos no calendário turístico das festividades do município e das providências. Marcha para Ogum, de autoria do Executivo. Senhor presidente, aqui, senhor presidente. Poderia consignar minha presença? Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Marcos Furlan. Consulta plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 45/19 de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 45/19 de autoria do Executivo e remeto à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 46/2019, que dispõe sobre a oficialização e inserção de evento no calendário turístico das festividades do município e de outras providências. Dia Nacional da Umbanda, caminhada contra a intolerância religiosa, de autoria do Executivo. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 46/19 de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 46/19 de autoria do Executivo e remeto à Procuradoria da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 47/2019, que dispõe sobre a oficialização e inserção de evento no calendário turístico das festividades do município e da outras providências. Encontro de Turismo Rural de Mogi das Cruzes, de autoria do Executivo. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 47/19 de autoria do Executivo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 47/19 de autoria do Executivo e remeto à Procuradoria da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 48/2019, que dispõe sobre a disciplina, normas abrangentes aos imóveis municipais que tratam as leis número 5.266, de 24 de setembro de 2001 e 5.928, de 26 de outubro de 2006 e da outras providências, de autoria do Executivo. Tudo bem? Fala, Dom Diego. Do que é isso aqui?
Para a manifestação, senhor presidente. Não li ainda. Mentira. Hã? Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 48/19, de autoria do Executivo, que disciplina normas abrangentes aos imóveis municipais de que tratam as leis número 5.266, de 24 de setembro de 2001, e 5.928, de 26 de outubro de 2006, e da outras providências. Senhor, peço Com a para palavra, manifestação. vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, desde já nós participamos de uma reunião junto com o prefeito municipal e, na oportunidade, fiz lembrar ao prefeito, na presença acho que, da maioria dos vereadores aqui, que é importante que esse projeto de lei se tramite aqui nesta casa com um pouquinho mais de tranquilidade. Parece que o projeto de lei veio com pedido de urgência. Eu gostaria de solicitar desde imediato à mesa diretora desta casa que faça a solicitação à administração municipal para que retire esse prazo de urgência, porque existe até uma comissão especial de vereadores aprovada por esse plenário para discutir esse assunto, que está em todo o seu trâmite. A comissão não foi ouvida pelo Executivo durante o processo, apesar de ter solicitado várias audiências a respeito desse tema. Então, senhor presidente, eu gostaria desde já de pedir a Vossa Excelência que faça a solicitação para que se retire o prazo de urgência desse tema, para que a Câmara possa fazer o seu trabalho com tranquilidade, as comissões, tanto de Justiça e Redação e a Comissão Especial de Vereadores, formada por as lideranças desta casa, possam fazer os trabalhos necessários. Senhor vereador, já será tomada as providências, até porque foi um acordo que nós fizemos na reunião junto com o Executivo, de que esse projeto não teria o prazo de urgência. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cuco Pereira. Eu faço minhas palavras do vereador Mauro Araújo. Muitos que compraram o terreno da Prefeitura Municipal e tiveram que entrar numa dívida para poder construir a sua indústria. Outros simplesmente não tiveram condições financeiras e acabou ficando o terreno lá, não cumpriram até hoje. A Prefeitura ainda mantém o vínculo com eles, mas a situação não está regularizada. É isso que eu acho que o prefeito não li, mas entendi que é isso que a Prefeitura está querendo regularizar. Nós temos que estudar cada caso a caso, caso a caso. Ele não fez a obra, por que não fez? Então, naquele dia, na reunião do prefeito, foi dito de que demora-se muito para ter uma certidão da CETESB, da SABESP, seja lá de onde for. Se esse for o motivo, nós poderemos até estudar. Agora, se o motivo não for plausível, eu acho que a Câmara tem que realmente dar uma demonstração de que nós fazemos as coisas aqui para ser cumpridas dentro do prazo. Aqueles que cumprem merecem que a Prefeitura realmente regularize a sua situação, dando a eles a escritura definitiva. Agora, aqueles que ainda não cumpriram, vamos verificar se ele é merecedor ou não. E qual é o motivo, né, desse atraso. Obrigado. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 48/19, de autoria do Executivo, e remeto à Procuradoria da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 41/2019, que dispõe sobre a regulamentação de autorização de acesso controlado de pedestres e condutores de veículos não residentes de loteamentos devidamente cadastrados, conforme preceitua a Lei Federal número 13.465, de 11 de julho de 2017, de autoria do vereador Jorge Rodrigo Valverde Santana. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei número 41/19, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 41/2019, de autoria do vereador Rodrigo Valverde,
e remeto à Procuradoria da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Moção número 21/2019. Egrégio plenário. Moção de aplauso ao senhor Manuel Nery, presidente do Conselho Federal de Enfermagem, COFEM. Bacharel licenciado em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal de Rondônia, especialista em Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Na vida universitária exerceu o cargo de presidente do Diretório Central dos Estudantes, docente na UNIR de 1997 a 2004, bem como na Faculdade de São Lucas de 1999 a 2006. Manuel Nery recebeu, na noite desta quinta-feira, dia 14, em São Paulo, o prêmio 100 mais influentes na saúde de 2019. Nery foi eleito um dos profissionais mais influentes no setor no último ano, na categoria Autoridades Públicas. Assim, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno da Câmara Municipal, e mais uma vez demonstrados os motivos e as razões da apresentação da presente propositura, moção, espera que o mesmo mereça o beneplácito do ínclito plenário. Plenário vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 28 de março de 2019, de autoria do vereador Rodrigo Romão. Coloco em discussão a moção número 21/2019, de autoria do vereador Rodrigo Romão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Um momento, senhor secretário. Senhores vereadores, também passou até para a deliberação o projeto de lei complementar número 2/2019. Esse projeto se refere ao Estatuto do Magistério. Também foi entrado com pedido de urgência. Já solicitei à administração da Casa que retire, solicite ao prefeito que retire a solicitação de urgência desse projeto também. Questão de ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, vereador Mauro Araújo. Presidente, eu fico contente com a fala de Vossa Excelência, até porque foi o acordado, a gente conversou a respeito disso. Esse é um projeto de lei que está em tramitação lá na administração municipal há mais de 3 anos, senhor presidente, que está essa discussão, e não se chegava a um consenso. Não pode chegar aqui na Casa, em 40 dias, querer votar isso sem discutir isso com a classe, com os principais interessados, que são os professores, diretores, os profissionais da educação da nossa cidade. E isso leva tempo, senhor presidente. Tanto a Comissão de Justiça e Redação, porque ela estabelece normas para concursos, e depois, na parte educacional, a Comissão de Educação, comandada pelo vereador Protásio Nogueira, também tem que escutar todos os anseios, todos os lados, para que a gente não tenha que, senhor presidente, votar um estatuto, depois, 5 anos depois, ter que votar uma jornada, depois de 3 anos, ter que voltar atrás dessas jornadas. Precisa ser feito um trabalho, senhor presidente, que realmente dê tranquilidade e segurança para todos os profissionais de educação. Cidade de Mogi das Cruzes, a Secretaria Municipal de Educação tem 2.500 funcionários. É muita gente, nós estamos falando da vida de muitas pessoas, que a gente precisa, então, ter um cuidado para que seja realmente um avanço essa legislação e que traga tranquilidade e benefícios para os funcionários. Obrigado. Pode ler, então. Continua. Moção número 22/2019. Egrégio plenário. Moção de repúdio ao MEC a curso de graduação na área da saúde na modalidade EAD na sua totalidade. Considerando que a Câmara Municipal de Presidente Prudente decidiu tornar pública sua posição contrária à realização de curso de graduação na área de saúde na modalidade de distância na sua totalidade, considerando que é exemplo de curso já em funcionamento nas áreas de enfermagem, educação física e serviço social, nota-se que os polos EAD aparentemente não cumprem as exigências legais, não dispõem de equipamentos adequados e suficientes para atender o número de acadêmicos.
considerando que o projeto de lei número 52 de 2017, que dispõe sobre a proibição do funcionamento dos cursos de graduação da área de saúde de nível superior, que responde ao Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo na modalidade de ensino à distância, EAD, na sua totalidade se encontra ponto para votação com pareceres favoráveis da Comissão de Educação e Cultura de Constituição, Justiça e Redação. Requeiro à mesa ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, seja consignada na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária moção de repúdio ao Ministério da Educação, MEC, em manifestação contra os cursos de graduação na área de saúde, na modalidade EAD, na sua totalidade. Requeiro ainda que o deliberado pelo soberano plenário seja oficiado às câmaras municipais da região do Alto Tietê, ao governador do Estado de São Paulo, ao presidente da República Federativa do Brasil, presidente da Câmara dos Deputados Federais, presidente da Câmara dos Deputados Estaduais, presidente do Senado Federal, ministro da Educação, ministro da Saúde, apresentando os cumprimentos legislativos e a presente moção de repúdio. Plenário, vereador Luiz Beraldo de Miranda, 27 de março de 2019, de autoria do vereador Rodrigo Romão. Coloco em discussão a moção número 22/2019, de autoria do vereador Rodrigo Romão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, eu quero fazer aqui um debate maduro, consciente, com o vereador Rodrigo Romão, porque eu discordo um pouquinho desta posição ou da medida adotada. Eu entendo a preocupação do vereador Rodrigo Romão quando questiona a qualidade dos cursos oferecidos pelas universidades na modalidade de EAD. O EAD foi uma grande conquista para o Brasil, isso foi desenvolvido, e hoje nós temos centenas de milhares de pessoas fazendo cursos nesse sentido. Quando você repudia o MEC, uma decisão que foi tomada já a governos passados, esta posição, parece que você é contrário a determinadas situações. Acho que você regulamentar, cobrar qualidade, exigir algumas coisas são situações diferentes. O IAD hoje ele está presente em todas as grandes democracias do mundo, em todos os países, e nós temos isso, essa posição. Eu não concordo com essa posição, acho que fazer um trabalho legislativo, cobrando qualidade, ou pedindo o MEC que faça exigências diferenciadas quanto a isso, você não precisa fazer uma moção de repúdio a todos os cursos do ensino, entendeu? À distância no Brasil. Então, eu discordo um pouquinho, acho que não é o papel aqui da Câmara Municipal discutir isso, até porque as normas não são feitas por legisladores municipais, e sim por legisladores federais. Ele deveria estar fazendo um apelo ao Ministério da Educação, ou apelo aos deputados federais, às bancadas federais, que qualifiquem, que criem normas que garantam a qualidade do ensino a ser oferecido para os estudantes, não repudiar a modalidade. Acho que isso é uma grande conquista, já faz parte do dia a dia. Eu tenho assessores que fazem, eu tenho um assessor que está fazendo gestão pública agora na modalidade IAD. Se discute se a saúde pode ser feita ou não hoje à distância. Hoje nós temos modalidade de tecnologia que fazem até cirurgia à distância. Tem médico que faz hoje cirurgia com robótica, não estando presente hoje com determinadas situações. Eu acho que, senhor presidente, o instrumento, não é que eu não entenda a posição e do vereador, até como profissional de enfermagem que ele acho que ele precisa e deve fazer, até colocar a sua posição, exigir qualidade. Mas acho que o instrumento legislativo, na minha visão, não é o adequado, senhor presidente, porque ele joga tudo numa vala, e eu acho que, assim, aperfeiçoar, eu sou favorável, senhor presidente. Fazer exigências, carga horária, exigir algum exame mais rigoroso para certificar o profissional, não simplesmente repudiar essa modalidade. Então, senhor presidente, a minha posição como vereador desta casa, vou me colocar... não gosto, até porque é um trabalho muito específico, e eu estimulo o vereador Rodrigo, não gostaria de me colocar contrário. Acho que se o vereador pensar em fazer um trabalho que pudesse ser unânime aqui na casa,
que a gente pudesse fazer, solicitando ao MEC algum tipo de qualificação melhor, algumas questões, acho que seria um debate mais abrangente. Na forma como está sendo feito, como uma moção de repúdio, este vereador não vai apoiar, senhor presidente. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. Eu sou mais velho, vereador Rodrigo Mão. Por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a gente sabe que facilita muito a vida. Eu, por exemplo, eu fiz o curso de pós-graduação à distância. Facilitou muito a minha vida. Porém, é inegável, é incontestável que a qualidade cai demais. Cai demais. E uma coisa é as pessoas quererem simplificar, facilitar o acesso à educação. A outra coisa é comercializar a educação. E, infelizmente, no mundo todo, o que existe, na verdade, é atendimento de interesses do mercado para facilitar todos os tipos de educação à distância possíveis. Veja, se for uma educação física, as pessoas comparecerem, ter contato com o professor, você vai ter que pagar o professor, você vai ter que locar um prédio, colocar cadeiras, salas, ter toda a infraestrutura. Se for à distância, um professor só pode dar aula para 3.000 alunos, 5.000 alunos. Isso cai a qualidade, isso perde várias dúvidas, vereador Protásio. Eu fiz faculdade fisicamente, várias dúvidas foram sanadas, que eu perguntava ali no tete-a-tete com o professor. Quando eu fiz a educação à distância, eu perguntava online, a resposta vinha só 3, 4 dias depois. Porque eles tinham que responder perguntas do Brasil inteiro. O professor que dava aula para mim, ele dava aula para alunos em Goiás, no Mato Grosso, no Pará, no Rio Grande do Sul. Foi assim que eu fiz a pós-graduação. Cai demais a qualidade. E assim, nós tivemos recentemente um presidente eleito que defendeu, vereador Rodrigo Romão, a educação das crianças no ensino fundamental à distância. Um absurdo, senhor presidente. E determinados cursos é impossível a gente comercializar. Na questão da saúde, isso é seríssimo. Não dá para a gente estar à frente de uma profissão que salva vidas, aprendendo à distância algo que é impossível. Então, eu sou solidário aqui com a moção do vereador Rodrigo Romão, votarei favorável, e eu acho que tem que ter uma legislação muito séria, não atendendo os interesses do mercado, mas atendendo os interesses da qualidade da educação, e aí sim a gente filtrar. O que é possível ter uma educação à distância sem muito prejuízo para o aluno? Porque só o fato de ser à distância já é um prejuízo dado, consagrado, incontestável. Mas qual curso é possível ser à distância? Qual curso, em hipótese nenhuma, será permitido ser à distância? E a saúde, eu particularmente entendo, e vários técnicos da área entendem, que é impossível ser à distância. Por isso aqui, meu voto favorável à moção do vereador Rodrigo Romão, e a sociedade tem que ficar atenta, porque às vezes a gente trata tudo assim, não é comigo esse problema, não vou fazer nada. E na verdade é para atender interesses econômicos de quem quer pegar dinheiro do Brasil inteiro de uma vez, pagando apenas um professor. Como eu expliquei aqui, eu fiz um curso de pós-graduação e era em conjunto com alunos de Mato Grosso, Rio Grande do Sul. O professor ficava perdido lá de tantas cidades que ele dava aula. Não gostei da experiência, era o que tinha para a época, mas foi na área do direito. Na área da saúde, eu entendo que é completamente inviável. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Romão. Bom, eu queria... boa tarde a todos, aos meus colegas aqui da Câmara. Bom, opinião a gente é feita para fazer a discussão mesmo. Mas eu discordo com o vereador Mauro, porque aqui nesse repúdio, nessa moção de repúdio aqui, estou dizendo ao curso da área da saúde. E no meu modo de ver, é impossível hoje um profissional, tanto da enfermagem, quanto que na moção aqui, diz que da educação física. Como que um profissional da educação física vai fazer um curso à distância? Como que um profissional da enfermagem vai fazer à distância? Então, nessa moção aqui,
profissionais da saúde. Como hoje, uma medicina, um curso de medicina, um curso de graduação de medicina, a pessoa vai fazer à distância. Sendo que nós temos uma carga horária de estágios para cumprir. No curso de graduação de enfermagem são 360 horas. E tem uma universidade aqui em São Paulo que ela quer essas horas de estágio, ela quer que cumpre dentro da universidade com bonecos. Isso não dá nem para pensar numa coisa dessa. O dia a dia de um profissional nos hospitais, nos centros de saúde, é totalmente diferente com um boneco. E lembrando também, o meu caro amigo Valverde, que as universidades hoje são monopólios. As universidades estão comprando compram todas. Fora as empresas de fora do país, que estão comprando todas as universidades. Então, eles estão fazendo o que bem entendem. Isso nós não podemos admitir. O deputado Orlando Silva apresentou um projeto de lei na Câmara Federal contra o ensino à distância no curso de graduação da enfermagem. Então, esse meu repúdio aqui, não posso deixar, eu como Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo e vereador dessa casa, deixar que isso, uma moção dessa ou uma opinião diferente dessa passa. Mas respeito, Mauro, sua opinião. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos Furlan. Eu até assinei a moção do vereador Rodrigo, mas eu não concordo totalmente, vereador Rodrigo. Eu acho que o MEC tem um corpo técnico que pode analisar curso a curso, caso a caso. Eu que estou bem inteirado na questão da educação física, eu vejo o quanto o ensino à distância ajuda alguns profissionais que não têm tempo de estudar, não têm dinheiro. O ensino à distância ajuda e hoje eu estou no Náutico como diretor da faculdade do Clube Náutico e lá não tem ensino à distância. A gente perde mercado para o ensino à distância. Porém, a gente abre o leque, né, para as pessoas terem a oportunidade do estudo. Mas, como eu falei, eu concordo em parte. Eu entendo que matérias, determinados cursos, fica difícil realmente nós termos esse ensino à distância. Mas não podemos generalizar. E o ensino à distância não é bem essa facilidade que o nosso colega aqui, Rodrigo Valverde, colocou, né? O ensino à distância precisa de disciplina, precisa de conhecimento, precisa respeitar uma carga horária. Então, a gente tem que, assim, a moção de repúdio talvez não vai chegar com força, né? É um posicionamento. Mas a gente tem que analisar e deixar também para o Ministério da Educação que faça essa análise e possa nos dar subsídios. Eu falo nos dar aqui as universidades, as faculdades, enfim, subsídios para aceitar ou não o curso à distância. Vereador Mauro? Permite, vereador Furlan. Vereador Rodrigo, eu estava conversando aqui, chamei, a gente tem uma autoridade nessa questão de conselhos aqui, que é o vereador Cláudio Miak, e até estava me informando com ele, fui pesquisar aqui rapidamente algumas situações, por isso que eu acho que a escolha legislativa nossa talvez não seja mais... O vereador Cláudio me clareou até a posição dele. Nós tivemos um decreto agora em 2017, vereador Rodrigo, que facilitou as exigências. E os conselhos, existe já até um grupo de estudo, que são contra algumas facilidades, como 100% à distância de um curso de medicina. Também seria contrário. Por isso que eu acho que a gente, talvez, sobre essas regras, ou fazer qualquer norma sem a consulta aos conselhos, talvez fosse um trabalho legislativo mais adequado. Porque você faz uma moção de repúdio, é você ser totalmente contrário a esse tipo de situação. Eu não sei o que num curso à distância, se tivesse tanto de aula prática, tem N situações que poderiam ser normas melhor adequadas. São o que estão propondo hoje os conselhos. Nós temos um membro do Conselho Federal de Odontologia aqui no plenário desta casa, e eu estava discutindo com ele. Não gostaria, vereador Rodrigo, até por achar um trabalho importante, eu acho que a gente poderia, talvez, melhorar um pouquinho esse trabalho legislativo e chegar num consenso.
de termos que ir contra votar. Mas aí fica a escolha de Vossa Excelência, né, nesse quesito. Acho que os vereadores, acho que a posição nossa poderia ser até de a gente construir esse consenso. Vereador Fernando, só um esclarecimento. É importante destacar que na moção do vereador Rodrigo Romão é única e exclusivamente para cursos ligados à saúde. Não é todo ensino, educação à distância. Mas ligados à saúde, por isso que eu votarei sim. Mas, mesmo assim, vereador, existem matérias dos cursos de saúde que poderiam ser à distância. Né? Na educação física, fisioterapia, enfermagem, enfim. Qualquer curso tem aquelas matérias que podem ser à distância. Então, acho que, como o vereador Mauro falou, acho que merece uma discussão mais alongada, a gente chamar aqui pessoas que possam nos subsidiar e nós podermos aí esmiuçar todas essas questões e até fazer um trabalho ainda mais aprofundado. Se me permite, o vereador Fulano. Inclusive, este é um pedido do Conselho Federal de Enfermagem, juntamente ao Conselho Regional de Enfermagem, que estão fazendo um trabalho em conjunto. O Conselho Federal por todo o Brasil, totalmente contra esse ensino à distância à graduação. Hoje nós temos curso de especialização no curso de enfermagem à distância. E tem curso, concordo com você, tem curso que eu sou a favor também, que não vai impactar no paciente. Mas hoje, o curso de graduação já é sucateado no Brasil. Nós já temos dificuldade. Muitos profissionais já saem com o básico do básico dentro das universidades. Vou falar pelo meu curso de graduação. Tem profissionais que saem do curso da universidade e não sabem fazer uma medicação, não sabem fazer um procedimento. Porque nós achamos ainda que o curso, antigamente, era 5 anos, agora reduziu para 4. Agora quero fazer à distância, como que vai ser esse ensino futuramente? Então, se nós formos analisarmos aqui, nós como cidadãos, e nós como podemos ser pacientes, nós temos que nos colocar como situação de pacientes. Tá? Porque o ensino hoje no Brasil não é de qualidade mais. Poucas universidades são de qualidade. Então, se colocar um curso da saúde como enfermagem e medicina, no meu modo de ver, eu não sei a opinião do vereador Cláudio Miak, que ele faz parte do Conselho Federal de Odontologia. Não sei a opinião dele. Mas eu também não me vejo um dentista tendo um curso à distância. Então, essa é a minha opinião. Mas aí, vereador, você não concorda que aí não é questão de ser à distância ou não, é questão do ensino, né, da metodologia. Mas ensino... Então, eu acho que se a gente aprofundar, discutir melhor esse assunto, vai ser bom para nós mesmos. Né? A gente tem aqui 2 universidades na cidade, uma faculdade, outras faculdades, várias universidades à distância. Eu até me matriculei um semestre para conhecer o ensino à distância, para talvez nós implantarmos no Clube Náutico, mas eu concordo em parte. Concordo em parte porque eu ainda acho que tem matérias em qualquer curso que pode ser à distância. Obrigado, senhor presidente. Posso falar, senhor presidente? Com a palavra, o vereador Protásio Nogueira. O vereador Rodrigo, ele é lógico, e ele representa uma classe, faz parte do sindicato dessa classe, e deve ter tido as reivindicações da classe. Mas, falando em formação, a gente pega aí muito professor, até advogados que não sabe na hora de escrever acessório e assessoria. O que tem C, o que tem S, 2S. Então, a base é que forma lá na frente. Então, eu vejo isso daí, vereador Rodrigo, embora seja uma moção de repúdio que Vossa Excelência fez, pelo que existe hoje, que a gente lê aí, sobre o Ministério da Educação e Cultura, vai ser um papel a mais que talvez chegue até o seu destino final. E se chegar até o seu destino final, creio que não vai sair da gaveta ou vai passar por algum lugar. Essa é a realidade, que a gente sabe das tramitações mais ou menos para frente, e principalmente neste caso. Eu vejo, até hoje,
conversando com o meu irmão, que é médico, ele falou, a medicina hoje em dia também está indo para água abaixo, porque na minha época, na época, o doutor Pérez está por aqui também, pode dizer, toda a medicina era aprendida em seres humanos, né? Em cadáveres. Hoje, grande parte está sendo aprendida em bonecos. E por isso que não se forma médico como se formava antigamente. Então, tem os dois lados. A escola é que faz o aluno. Isso daí, na regra geral, é essa daí que eu entendo. Se o aluno ele é aplicado, ele pode estar à distância ou ir na escola. Agora, se o aluno não é aplicado e ele não quer aprender, pode ter a melhor escola do mundo, com os melhores professores, mais graduados que tenha nessa escola. Se ele for lá para passar o tempo, ele vai sair de lá escrevendo errado, ele vai sair de lá sem saber o que é A, o que é Z, o que é C ou C cedilha. Então, dentro desse repúdio a um tipo de ensino, o Ministério da Educação e Cultura do país tem ele como aceito, eu também não vejo a razão da progressão desta moção. Essa aí é a minha palavra. Peço palavras, presidente. Com a palavra, vereador Carlos Evaristo. Senhor presidente, só para não ser contraditório, até porque eu estou, nesse momento, fazendo um curso à distância, EAD, né? E então, acho que eu me posicionaria contrário ao termo repúdio, né? Porque eu acho bastante pesado o termo repúdio, e quando um trabalho aqui é aprovado nesse plenário, ele deixa de ser do vereador e passa a ser da casa. Então, o termo repúdio ao curso à distância, ainda que o vereador esteja tratando exclusivamente da área da saúde, eu acho que muitas pessoas, mesmo que queiram ingressar na área da saúde, enfermagem e outros cursos que são possíveis fazer à distância, penso que nós poderemos, com movimentos nesse sentido, tirar a oportunidade das pessoas se formarem, das pessoas crescerem naquilo que ela pretende e se aperfeiçoarem até se pós-graduarem, como foi o testemunho aqui do vereador Rodrigo Valverde. Então, eu tenho um posicionamento contrário também a esse trabalho, e principalmente ao termo repúdio. Então, eu tenho um posicionamento desfavorável. Eu acho que nós temos que tomar cuidado, até porque todo o trabalho legislativo aprovado pela Casa passa a ser da Casa e não mais somente do vereador. Tanto que no documento e na própria fala do presidente diz da autoria, né? Mas quando o plenário aprova, vereador Cuco, passa a ser um trabalho legislativo do plenário, da Casa, da Câmara de Mogi das Cruzes. Então, por isso, por estar cursando à distância, fazendo um curso à distância, é que eu tenho um posicionamento contrário. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Iduígues Ferreira Martins. Doutor Pérez pediu a palavra antes? Eu vou pedir, pode falar, por favor. Ok. O vereador Protássio aqui me puxou a orelha, o doutor Pérez que tinha pedido a palavra. Primeiro, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores. População que nos acompanha. Bom, vê a importância do tema. Porque se fosse algo que não fosse tão importante, se as moções não tivessem importância, não teria tantos vereadores falando. É importante. O vereador Protássio falou, se vai cair alguma gaveta lá e vai ficar lá, tem o seu significado. Tem o seu significado político, vereador Romão. Vossa Excelência, que é atuante na área de saúde, que é dirigente de uma categoria dos enfermeiros ligados à área da saúde, portanto, acertou em apresentar essa moção. Levantar um debate político numa casa legislativa, embora nós não tenhamos poderes legais de legislar sobre a matéria. Cabe à Câmara Federal, cabe ao Senado, mas não cabe essa casa legislativa à Câmara de Vereadores. Mas cabe ter a sua posição e encaminhar esta posição
as autoridades competentes da área. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, presidente da Câmara Federal. Daí a importância. Daí a importância. Se é importante não ir como repúdio, pode ser importante ir como repúdio. Depende do ponto de vista de cada um. Eu, particularmente, acho que, globalmente, não só pelo tema do ensino à distância, mas também por outros motivos, mas agora o foco é o ensino à distância, merece o repúdio ao Ministério da Educação, que tem feito uma série de atrapalhadas, desde parar de avaliar a alfabetização de criança, entre outras medidas. Mas o caso em foco é o ensino à distância na área da saúde. Permite uma parte, vereador? Não, vereador Rodrigo. Vossa Excelência foi perfeito quando falou da importância de repudiar essa medida, porque, indubitavelmente, qualquer técnico é contrário na área da saúde ser ensinado à distância. Então, isso é muito mais para atender a interesses econômicos do que para atender a interesses das vidas. Então, nada mais coloquial que o termo repúdio. Então tem a sua importância, a moção de aplausos, congratulações, repúdio, enfim, porque ela quer manifestar uma posição política. A educação no Brasil vai mal, é consenso internacional, não é só do Brasil, não. O mundo sabe que o Brasil vai mal na educação, em todas as áreas, medicina, exatas, direito, enfim, em todas as áreas. Então não adianta falar, por exemplo, que se o aluno se esforçar, ele vai superar obstáculos promovidos pelo próprio governo, como, por exemplo, a grade curricular, o número de horas, a abolição de matérias importantes. Então, a política educacional, não adianta falar que o aluno basta ele ser dedicado que ele resolve tudo. Não adianta. Existe uma estrutura, ele estuda dentro da estrutura, ele faz prova dentro da estrutura, ele faz a prova para determinados conselhos, como é o caso da OAB, dentro da estrutura. Então, não adianta falar. Então, se a estrutura continua errando, nós temos o direito de criticá-la. Uma delas, dentro da estrutura caótica da educação no Brasil, é o ensino à distância na área da saúde. Uma área extremamente delicada, que nós sabemos hoje a qualidade dos profissionais que saem das universidades de medicina, por exemplo. Não é eu que estou falando. Eu sou formado em Direito, sou advogado, mas eu vejo profissionais dessa área falando da qualidade que está se formando devido à proliferação de faculdades de medicina, com o intuito de ganhar dinheiro. Então, todos os dias, nós observamos erros médicos, problemas que vão todos os dias para a tela da televisão, nos telejornais e tudo mais. Quer dizer, se o sujeito fica 8 anos no banco de uma universidade e está errando feio, ou nas faculdades de enfermagem, aplicando lá glicose na veia de paciente diabético, por exemplo, que eu sou leigo, mas vejo na televisão, imagina o sujeito que vai aprender na área da saúde, à distância, a milhares de quilômetros do seu professor, sem a oportunidade de ter aulas práticas. Enfim, o que vai acontecer com esse sujeito? Nós sabemos que hoje, palavra do Conselho Regional de Medicina, que muitas vezes critica o excesso de universidades de medicina, com o único intuito de ganhar dinheiro, por exemplo, critica em várias outras áreas. Agora você tem um profissional importante, como na área de enfermagem e outras áreas, aprendendo à distância. Então, tem um significado político a moção. Se não tivesse, não teriam tantas falas prós e contra. Eu, por exemplo, sou a favor. É um direito da casa manifestar a sua posição. Né? Então, eu quero parabenizar o vereador Rodrigo Romão, que, independentemente do resultado da decisão desse plenário, ele está cumprindo o papel dele como cidadão, como líder de uma categoria, como vereador preocupado também com
com a questão da nossa população, de apresentar essa moção. Essa moção tem o meu apoio, eu acho corretíssima. Você pode aprender algumas coisas de ensino à distância, mas com coisas tão importantes e delicadas como a saúde, eu acho, na minha visão, que não pode. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço a palavra, é rápido. Com a palavra, vereador Péricles Bauab. Senhor presidente, nobres colegas, né? Parabéns, é bom se discutir o assunto. Eu só acho que o ensino à distância, para pessoas que têm dificuldade e que trabalham e que podem usar o ensino à distância para crescer na vida, então, em algumas matérias e algumas profissões, isso é possível, sim. Você pode aprender história, filosofia, direito. Nós tivemos aí, há muito tempo atrás, um advogado que estudou no corredor da morte, estudou direito e ele mesmo se defendeu. Porque o sujeito que tem, de repente, uma inteligência privilegiada, mas morreu. De repente tem uma inteligência privilegiada, ele pode ler e aprender. Mas, realmente, cursos técnicos são mais difíceis você fazer uma cirurgia aprendendo por televisão. O curso técnico é que dificulta a coisa. Então, está bem levantado o problema, mas eu acho que nós teríamos que diferenciar o que significa um ensino à distância, por exemplo, em áreas como história e geografia, que pode ser estudado, e áreas técnicas onde você não vai aprender da injeção na veia pela tela. Então, é só essa diferenciação que eu acho importante fazer. Viu? Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cláudio Miak. Eu estava ouvindo atentamente aí as colocações dos colegas e estamos numa discussão bastante interessante, porque eu entendo que 100% dos colegas aqui são favoráveis a que não haja ensino, graduação EAD 100% na área da saúde. Então, acho que isso todo mundo está de acordo. Então, eu também quero colocar, e inclusive a moção fala, vereador Rodrigo, que é na área da saúde, certo? Então, assim, quero colocar a minha posição, eu também sou totalmente contra o ensino EAD 100% à distância. Mas, bem rapidamente, para fazer um breve histórico do ensino EAD, na verdade, o ensino EAD, juntamente com as políticas de acesso ao ensino superior, como o ProUni e o FIES, foram lançadas na época pelo governo do PT, na época, não com o objetivo financeiro, segundo na época se falava. Era para oferecer a oportunidade para mais e mais brasileiros terem acesso ao ensino superior. Então, o ensino EAD, ele veio completar esta política de acesso ao brasileiro, e não, na época se falava, com objetivo financeiro. Se hoje tem objetivo financeiro ou não, aí é uma outra história. E antes que se fale do atual Ministério da Educação, este assunto está sendo tratado já há um bom tempo. Então, não foi este governo, este Ministério da Educação, que colocou essa questão em pauta. Esse assunto já está sendo discutido há muito tempo, inclusive nesta casa, se eu não estiver enganado, no ano passado o vereador Otto trouxe esse assunto aqui ao plenário e as mesmas opiniões foram dadas, que o ensino 100% à distância na área da saúde realmente é totalmente inviável. Em relação a essa moção especificamente, vereador Rodrigo, eu acho que o que está tendo a polêmica é o fato de ser uma moção de repúdio. Então, tanto a nível estadual quanto a nível federal, nós temos o chamado Fórum dos Conselhos da Área da Saúde. No âmbito estadual, são os Conselhos Regionais das Profissões da Área de Saúde que se reúnem, e no âmbito federal, são os Conselhos Federais da Área da Saúde. E esse assunto tem sido amplamente discutido nesses fóruns. Então, o que poderia ser feito é uma
moção de aplauso ou de apoio ao Fórum dos Conselhos, tanto estadual quanto federal, e, quem sabe, fazer alguma modificação na denominação desta moção, que está tendo aí um tanto polêmica. Vereador Rodrigo, Jorge Valverde, Rodrigo Jorge Valverde. Obrigado, vereador Claudio Miak. Com relação à crítica que eu fiz ao governo atual, foi educação à distância para o ensino fundamental, como foi proposto pelo então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, né? E até agora o Ministério não ainda avançou nesse tema, espero que não avance, mas essa crítica que foi feita na minha fala, acho que talvez Vossa Excelência nem mencionou sobre a minha fala, mas só para esclarecer. Obrigado pela parte. Não, realmente eu não havia feito essa colocação em função da sua fala, eu só quis dizer que a ampliação da metodologia do ensino à distância veio como princípio o maior acesso ao ensino e não em relação à questão financeira. Mas, realmente, na área da saúde, 100% EAD, somos totalmente contra. Permite, vereador Cláudio? Claro, vereador Mauro. Acho que o vereador Cláudio, senhor presidente, senhores vereadores, resumiu muito o pensamento, acho que da maioria nesse momento. Até porque, vereador Cláudio, a gente sabe que nos cursos de graduação, 70% das aulas, se não mais, são teóricas. E a grande maioria delas, em alguns casos. Então, assim, ninguém quer aqui discutir, a gente, na verdade, não está nem confortável para querer discordar. Eu acho que esse é um trabalho que poderia até ser melhorado, como uma moção de apoio à qualificação, a determinadas situações, como bem colocou, ao fórum composto pelos conselhos, há determinações, que nenhum curso fosse aprovado sem a participação dos conselhos federais, das áreas, entendeu? Acho que isso seria um importante. Como é feito hoje para você aprovar uma faculdade de Direito, determinadas coisas, você precisa da aprovação da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que diversos. Lembrando, senhor presidente, que sempre as aulas práticas e quem concede o registro são os conselhos para o profissional executar a sua profissão. Então, é só o meu pensamento, mas acho que a posição, nós vamos ter que tomar a posição. Minha posição, infelizmente, da forma como está apresentada, eu e meu partido votaremos contrário. E só reforçando para finalizar, até fazer uma verificação, vereador, do que já foi enviado. Eu não estou me lembrando agora exatamente o que foi, se foi um requerimento, um ofício, alguma coisa assim, ou mesmo uma moção sobre esse mesmo assunto, tá? Só para completar esse raciocínio. Uma palavra, por gentileza. Para a questão de ordem, vereador Rodrigo Romão. O vereador Claudio Miak, já foi colocado, eu acho que uma situação anterior nesta casa aqui, eu trouxe para esse debate mesmo, eu fico feliz porque tem opiniões distintas aqui dentro da casa. Não, mas, vereador não pode mais discutir o projeto. Só para encerrar, então, que apenas eu trouxe aqui porque é um repúdio que nós temos da nossa categoria. Tá? Então, mas se é caso entender dessa forma, está à disposição. Então, eu vou colocar em votação a moção número 2219 do vereador Rodrigo Romão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A moção está rejeitada. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, o mundo vive, as instituições no mundo todo vivem uma crise de representatividade. E hoje aqui a gente percebe isso bem na nossa cidade, neste momento. Porque todas as pessoas da área da saúde, elas repudiam qualquer tipo de educação à distância relacionada à área da saúde. E a gente vota conforme a nossa vontade pessoal e ignora a quem a gente representa.
na sociedade toda existem as pessoas voltadas para a área da saúde. Essas pessoas repudiam esse tipo de ensino à distância. E nós aqui simplesmente ignoramos e rejeitamos a pretensão de quem é da área. Por isso eu votei favorável, representando aqueles que entendem do tema e representando eles, acredito que votei conforme a representatividade assim indica. Obrigado. Moção número 23/2019. Colendo o plenário, motivado pelas dificuldades de algumas entidades de assistência sociais na nossa cidade, é que no último dia 12 do corrente mês, às 15h30, na Assembleia Legislativa estivemos em audiência com o excelentíssimo deputado estadual Campos Machado, líder do PTB, a quem tivemos a oportunidade de pleitear alguns benefícios ao nosso município. Assim é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes faz veemente o apelo ao excelentíssimo senhor Campos Machado, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que contemple Mogi das Cruzes como uma emenda parlamentar para o envio de verba à Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. Pelos motivos acima expostos, finalmente seja dada ciência ao senhor Austelino Pinheiro Mato, provedor da unidade hospitalar. Sala das Sessões, 3 de abril de 2019, de autoria do vereador Taubaté Guimarães. Coloco em discussão a moção número 23/19, de autoria do vereador Taubaté Guimarães. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Proposições publicadas. Indicações de números 329/2019 a 335/2019, de autoria dos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, vereador Rodrigo Valverde. Gostaria de um destaque na indicação número 330/2019. Coloco em votação o pedido de destaque da indicação número 330 do vereador Rodrigo Valverde. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 330 do vereador Rodrigo Valverde. Indicação 330/2019, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Reconhecer a situação de calamidade pública junto ao governo federal a fim de garantir a liberação do Fundo de Garantia por tempo de serviço para as famílias atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no município. Coloco em discussão a indicação número 330 do vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. Obrigado. Na lei do Fundo de Garantia, tem uma previsão lá que, quando decretada a calamidade pública, a pessoa atingida, ela tem direito de sacar esse depósito fundiário. E aqui em Mogi das Cruzes o prefeito fez uma ação, mas era importante sincronizar a fim de fazer com que as pessoas atingidas pelas enchentes em Mogi das Cruzes tenham acesso a esse benefício. E aí precisa de uma articulação do Poder Executivo Municipal junto ao Poder Executivo Nacional, porque a gente teve aí centenas de pessoas que passaram um grande transtorno com essas chuvas, seja pela chuva acima do normal, seja pela abertura das represas, seja pelas obras próximas às áreas alagadiças. Então, essa indicação é no sentido do Poder Executivo otimizar e informar essas pessoas para que elas consigam reparar minimamente seu prejuízo. Eu agradeço a aprovação pelo plenário do destaque e espero que o Poder Executivo atenda às reivindicações dessa indicação. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a indicação de número 330/19 do vereador Rodrigo Valverde. Coloco em discussão as demais indicações de autoria dos senhores vereadores, que vão de 329 a 335. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Estão aprovadas. Senhor presidente, não existem mais papéis para o expediente.
Não existindo mais papéis para o expediente, passo a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador Diego de Amorim Martins. Vereador Diegão. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, minha amiga vereadora Fernanda Moreno, ao público que nos acompanha na galeria e o público, que é o público que nos acompanha através da TV Câmara. Senhor presidente, quero falar hoje sobre a reunião que nós tivemos nesta casa. Nós recebemos aqui o secretário de Transporte, José Luiz. E o que foi discutido, senhores vereadores? Quero agradecer a presença do vereador Cláudio Miak, assessoria do vereador Maurinho Despachante, quem estava representando o vereador Maurinho Despachante era seu assessor, uma pessoa muito experiente, um policial rodoviário há mais de 30 anos na cidade, com amplo conhecimento, e ele pôde contribuir com a minha fala, e foi uma reunião um pouco difícil no começo, porque a gente convidou o secretário para falar sobre o quê? Sobre o radar móvel escondido. Então o secretário ficou 1h10 falando sobre a Secretaria de Transporte, sobre mão que virou em Brás Cubas, mão que virou para cá e para lá. Eu pedi desculpa até cumprimentar a imprensa. Eu pedi desculpa para a imprensa, porque ela certamente foi para ouvir o tema específico sobre o radar escondido. O que foi dito na reunião? Comecei mostrando uma foto para os vereadores que eu tirei do radar que estava escondido, atrás de 2 automóveis. Perguntei um por um para os vereadores qual era a opinião naquele momento das fotos. Todos os vereadores foi unânime dizendo que sim, estava escondido. Pois bem, o que me entristeceu é que a gente não vê, vereador Maroujo, não vê uma vontade do secretário em aceitar o clamor da população, que é o que nesse momento? E suspenda, a princípio suspenda. Eu fiz um pedido para ele, secretário, que o senhor suspenda, a princípio, esse contrato, seguindo até aí a atitude do presidente da República, que suspendeu aí a implantação de novos 8.000 radares. Agora, até uma reflexão, será que a população mogiana está errada? O presidente da República está errado, reconhecendo que nada mais é que um instrumento de arrecadação. E hoje também, com muita alegria, que eu recebi o apoio de uma das pessoas mais influentes nessa cidade na questão de transporte, que chama Félix. Ele é o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Ele me parabenizou, disse que está comigo nessa luta. Os motoristas estão perdendo o direito de dirigir, porque tem muito radar escondido. O cidadão trabalhador, a única fonte de renda o trabalho como motorista. E quando o motorista perde o direito de dirigir, a gente sabe o sofrimento que é para ter a carteira de habilitação de volta. Eu posso dizer, porque eu também já tive minha habilitação suspensa, não foi no radar, foi uma questão que eu vendi uma moto que eu tinha, alguns carros, e por até descuido desse vereador, não fiz a transferência, vereador Maraújo. O que aconteceu? Eu vendi para a agência vendeu para outra pessoa, a pessoa tomou várias multas e, em questão ainda para minha infelicidade, os Correios estavam em greve e eu não consegui nem repassar os pontos naquele momento. Mas isso, o pedido de retirada desses radares é da população. Eu deixei bem claro para o secretário que não é nada pessoal com ele. Por mais que ele tenha levado por uma questão pessoal naquele momento, que ele tirou o radar e hoje ele disse, eu tirei o radar, mas aí eu vi sua postagem, eu fiquei nervoso, e aí eu mandei colocar de novo, e aí eu disse para ele com essas palavras, mas eu estou aqui representando a população, secretário. A minha vaidade não é política. Se eu estou aqui é porque a população me escolheu. Ninguém me deu um cargo. Ninguém me convidou para ser vereador. A população me escolheu
E eu disse que a minha luta não para. Quando tiver um radar escondido, eu estarei lá com a minha plaquinha avisando a população. Por favor, Mauro Araújo. Vereador Mauro Araújo. Vereador Diego, eu quero fazer uma pequena reflexão, vereador Diego. Primeiro, porque eu acho que esse tema, eu concordo em 99% com Vossa Excelência. Primeiro, nós vivemos uma indústria da multa no Brasil em geral, e Mogi das Cruzes não é diferente, que tem sufocado a população. Você não consegue fazer uma viagem daqui para o interior de São Paulo sem ser multado. Não consegue. Eu, às vezes, tenho que visitar meu pai lá em Presidente Prudente. Meu, é humanamente impossível. Porque não é falar, anda no limite. Você está na estrada, ela tem variável. Ela chega perto do negócio, tem uma placa de 80. Depois, no quilômetro seguinte, caiu para 60. Daqui um pouco, fazer não sei o quê. São feitas pegadinhas para penalizar. Virou, na minha visão, um modelo arrecadatório de impostos de tributo. E você tem profissionais que necessitam das suas habilitações. Vários estão sendo penalizados. Precisamos fazer uma discussão a respeito de como fazer educação no trânsito. Como também tem, vereador Diego, e aqui essa casa já foi várias vezes procurada, cidadãos pedindo que se coloque alguns radares em alguns lugares fixos pelo abuso de determinados motoristas que a gente sabe que também ocorre. Acho, vereador Diego, que até a hora que Vossa Excelência colocou a plaquinha, ficou muito legal. Achei que ficou bom. Eu acho que é uma forma positiva de você se manifestar e de representar, de criticar. Eu não gostei, vereador Diego, e vou falar isso aqui ao vivo, já falei isso pessoalmente para Vossa Excelência, que eu acho que no vídeo que Vossa Excelência fez depois, a gente não precisa ser deselegante com a administração municipal. A gente pode ser crítico, vereador Diego, e na crítica eu estou do seu lado. Acho sim que nós temos hoje excesso de radares, e essa questão do radar móvel eu não consigo entender de jeito nenhum. Porque é o seguinte, se você tem um local que ele representa perigo, vereador Pedro Komura, que ponha, se necessita ali, um radar fixo. Faça as orientações necessárias. Porque, para mim, o radar móvel é só um jeito de você penalizar o motorista. Essa é a minha visão. E já discutimos isso no ano passado, no final do ano passado, quando foi feita a licitação, nós achamos exagerado alguns números feitos por esta casa. Mas acho que o secretário Zé Luiz, vereador Diego, merece o respeito, não só pela sua idade, pela colocação. Nós temos que ter uma forma crítica, eu acho que Vossa Excelência está representando bem a população, ter feito, essa é uma luta importante, quero colocar o meu apoio junto a Vossa Excelência. Só peço a Vossa Excelência que faça a crítica de forma construtiva. Não precisamos dizer quem manda ou quem deixa de mandar, quem ficou nervoso ou quem não ficou nervoso. Políticas públicas a gente não faz disso. Concordo que existe sim um exagero nessa questão do trânsito na nossa cidade. Precisamos fazer isso, precisamos levar esse clamor para o Poder Executivo, que ele precisa entender que nós vivemos uma realidade diferente. A população hoje se sente sufocada, como se sente sufocada com tributos, com exagero. Nós temos uma carga tributária, hoje é muito grande. Nós sentimos isso na pele. Hoje nós temos que buscar alternativas diferenciadas de gestão pública. Eu acho que, então, isso é importante. Acho que Vossa Excelência está correta. Acho que é importante o secretário vir aqui, debater com a Câmara Municipal, sempre em alto nível, vereador Diego. E Vossa Excelência tem feito isso muito bem. Parabéns. Tá, eu vou passar ao vereador Rodrigo Valverde. Vou esclarecer com uma questão muito importante. O secretário diz que o radar móvel é para evitar acidente. Tá bom. Mas por que o radar móvel estava a 300 metros depois de uma escola que atravessa ali várias mães com seus filhos? Não era para estar antes? Não era para evitar o acidente? Então eu pedi para ele o quê? Secretário, é para evitar acidente? O senhor então substitua por lombadas. Ah, mas as lombadas não pode estar... Desculpa, a secretaria implantou várias lombadas onde é descumprimento até do CONTRAN. Correto? Então, eu fiz um apelo, infelizmente, que ele tirasse aquelas multas pelo fato da moralidade de estar escondidos os radares. Ele disse que não vai tirar, penaliza aí mais uma vez o cidadão mogiano
que já não aguenta mais pagar tanto tributo, mas a nossa luta ela é legítima, continua. Quero lembrar também que o ano de 2018, o vereador Diegão e o vereador Mauro Araújo fomos contra a renovação do contrato. Pessoas perguntam, mas teve o contrato. Nós fomos contra o contrato, inclusive que aumentou aí 27%. E o secretário disse também que é um contrato antigo, mas eu disse que não, que é uma renovação na gestão, nesta nova gestão. Correto, vereador? Por favor, vereador Rodrigo Valverde. Obrigado, vereador Diego. Bem rápido. Quero parabenizar Vossa Excelência, porque o que Vossa Excelência está defendendo, tenho certeza que não tem um só mogiano contrário. Não tem a gente não vai encontrar um mogiano. Mesmo aqueles que entendem que em algumas vias deve ter um limite de velocidade, nenhum deles vai concordar que precisa ser escondido por conta disso. Então, isso, como bem disse o vereador Mauro Araújo, uma via 40 por hora, a outra 50 por hora, a outra 60 por hora, justamente para confundir o motorista e ser uma verdadeira indústria de arrecadação. Mas, por fim, eu quero colaborar no seguinte sentido. Às vezes a gente fala muito grosso com empresas, com secretários, mas a gente esquece que a gente tem dois tipos de pressão. A judicial, quando eles erram do ponto de vista legal, e a pressão popular. Mas, na questão da pressão popular, seja empresas, seja empresários, seja secretários, eles não dependem de voto. Quem depende de voto é o chefe deles ou quem contrata eles, no caso, o prefeito municipal. Se a gente voltar à pressão, porque ninguém faz nada sem o chefe autorizar. Se a gente cobrar o prefeito, eu acho que fica mais efetiva a luta, porque o secretário apenas obedece, ou se ele desobedecer o prefeito, aí o prefeito tem as medidas administrativas cabíveis aí. E o engraçado também, senhores vereadores, é que eu fiz uma pergunta pro secretário, por quê? Quando tem um índice de maior acidente, não é à noite, depois de balada? Mas não tem radar esse horário. Outra questão, que ele trouxe um índice aqui de acidentes. Vou trazer um fato. Na perimetral, Pastano Extra, vereador Rodrigo Valverde, lá em cima tinha um radar do lado esquerdo vindo, foi retirado aquele radar fixo. Não sei se era porque não arrecadava nada. E o que aconteceu? Já morreu 3 pessoas ali. Pedido desse vereador não foi implantado. Outra questão, o radar móvel, além de ele não evitar o acidente, ele colabora para acontecer o acidente. Sabe por quê, senhores vereadores? Tem radar móvel que fica escondido em uma curva, vereador Eduígues. Sabe o que acontece? A hora que o cidadão virou na curva, ele deu de cara com aquele radar, ele freia com tudo. E aí é o risco do acidente. Mas enquanto a prefeitura não resolve esse problema, basta essa casa e esse vereador voltar lá com a minha plaquinha, alertando a população e ajudando os moradores a se livrar desse mal que é o radar escondido. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, segundo o vereador inscrito, vereador Pedro Comura. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ocupo a tribuna nessa tarde para fazer um convite. Nos próximos 2 fins de semana, nós teremos a festa do Akimatsuri, o 34º festival da comunidade japonesa, realizado em Mogi das Cruzes, esse ano em comemoração aos 100 anos da imigração japonesa em nossa cidade, Mogi das Cruzes, onde nós contaremos com a presença já confirmada do embaixador do Japão no Brasil e também, possivelmente, o governador João Dória e secretários estarão em Mogi das Cruzes na abertura do 34º Festival Akimatsuri. Então, eu queria convidar os senhores vereadores, funcionários da Câmara, aos telespectadores aí do canal da Câmara Municipal, fazer esse convite para que, nesses 2 próximos fins de semana, dias 6 e 7, né, o próximo final de semana, e outro final de semana, dia 13 e 14, vão até lá a sede do Bunkyo de Mogi das Cruzes para
assistirem o Festival de Outono Akimatsuri em nossa cidade. Este ano a gente espera mais ou menos aí mais de 90 mil pessoas vendo e visitando essa bela festa que a comunidade japonesa realiza em nossa cidade. Portanto, eu queria fazer o convite a todos os senhores para que vamos até a festa do Akimatsuri participar dessa grandiosa festa. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, senhor vereadores, todos presentes aqui, público que nos acompanha, no próximo mês de maio vai se encerrar o contrato, a concessão com a empresa CS Brasil, que faz o transporte público da nossa cidade. E se a gente não pressionar, é bem provável que o contrato seja renovado por mais 15 anos com as mesmas cláusulas. Ou seja, serão mais 15 anos de tarifa alta, uma das mais caras do Brasil, e os serviços que a cidade conhece, principalmente os usuários, né? Não os usuários diários. Em Mogi das Cruzes, o vereador Protásio está com um projeto que eu ia pedir para essa casa aqui dar uma acelerada, que é o projeto de emenda à lei orgânica do município, vereador Protásio, para a gente antecipar o quanto antes a isenção da tarifa de 65 para 60 anos de idade. Isso é uma realidade no Brasil inteiro, em Mogi das Cruzes está na lei orgânica do município, um verdadeiro absurdo, um verdadeiro descaso, tanto dos governos que passaram, tanto de quem colocou lá na lei orgânica do município, quanto da classe política, e até da sociedade, que não pressiona. Todas as cidades 60 anos e aqui 65, fica todo mundo de braço cruzado, esperando mudar sozinho. Então, era importante a gente ter essa agilidade aí, nesse projeto do vereador Protásio Nogueira, e também a gente exigir mudanças. Caso haja uma renovação desse contrato, a primeira coisa que tem que ser mudada é essa questão da idade. Porque no contrato, que pode ser renovado, se garantir 65 anos, a gente só vai poder discutir esse assunto daqui a 15 anos, que é um absurdo. Fora a questão da idade, a gente pode exigir melhoras no serviço, seja o ar-condicionado nos ônibus, seja um funcionário para auxiliar os motoristas, seja mais números de veículos, porque tem bairro que é atendido só 2 vezes por dia, um outro absurdo. Tem domingo que é 1 veículo por dia só, determinado bairro. Mesmo dias de semana, as pessoas esperando 40 minutos entre um veículo e outro. A gente precisa discutir isso com urgência, o prazo está aí. Eu pedi uma reserva para a gente discutir, abrir uma SEV para a gente discutir o transporte público na cidade. São várias reclamações e o prazo está aí. A gente tem aí um pouco mais de 30 dias. A gente precisa, talvez, aí a comissão de transporte se reunir com o Poder Executivo para a gente discutir esse contrato. Eu dei uma entrevista hoje para um veículo da cidade, a Gazeta Regional. Eles falaram que o empresário está reclamando que o serviço não está dando lucro. O serviço de transporte não está dando lucro. Também a gente pode abrir aí uma oportunidade para a gente trazer aí, fazer um chamamento público, discutir quais empresas estariam interessadas em prestar um melhor serviço, com um preço melhor, abrindo mão de isenção de imposto. Enfim, é um assunto de interesse da cidade que, se a gente não fizer nada, a gente vai ter mais 15 anos de um péssimo serviço prestado e de um valor altíssimo da tarifa. Então, essa é a minha fala de hoje para a gente pressionar a prefeitura e discutir a renovação desse contrato, ou, findando o contrato, não renova e chama novas empresas aí para discutir. Por favor, vereador Diegão, que está falando muito do transporte na cidade ultimamente. Tocou nesse assunto, até pegar um gancho, porque hoje nossa reunião era sobre o radar, mas totalmente o secretário desvirtuou a reunião, e ele tocou na questão de ônibus, e eu perguntei para o secretário, já que esse ano acaba o contrato, né, vamos aproveitar que acaba para a renovação de outra empresa,
por que a nova empresa não esteja uma exigência que ela implante, por exemplo, coberturas? Não é verdade? Tem a questão da idade, mas ela pode muito bem também implantar, acho que está em déficit a prefeitura, quase 2.000 coberturas, se eu não me engano, tá? Ah, mas deve ter bastante razão no que você está falando. Né? Então, acho que poderia aí renovar com uma nova empresa ou colocar, não precisava dar continuidade nesse contrato, isso aí depende somente do prefeito, Marcos Melo. É bom que a população que nos acompanha, ela entenda e chegue essa informação até ela, porque muitas vezes a população fala o quê? Me encontra, enquanto o vereador mora na rua, e fala, vocês votaram não sei o quê na idade, não sei, a gente tem 60 anos e em São Paulo em Mogi não é. Então, que a população saiba que não passa por essa casa, que, inclusive, é um pedido do vereador Protásio Nogueira, que seja 60 anos de idade, e que a gente espera que o prefeito Marcos Melo, no novo contrato, inclusive, coloque uma exigência que a nova empresa implante aí as coberturas, os pontos com coberturas, vereador. Parabéns, vereador Diegão, é isso. E apelar também, vereador Protásio, vamos agilizar esse projeto aí de lei orgânica do município, de emenda. Vereador Rodrigo, obrigado pela parte aí. Só que é o seguinte, vamos deixar bem claro, bem esclarecido. Antes de mudar a lei orgânica do município, que é a Constituição Municipal, não se pode mexer em nada. O projeto está aí em análise na Procuradoria para mudança da lei orgânica do município, que é a nossa Constituição, e nela reza 65 anos. Foi feito um projeto para que se mude este artigo da Constituição Municipal, vamos dizer assim. À medida que for mudado isso daí, podemos então pleitear que, a partir de 60 anos, a pessoa teria gratuidade, porque já estaria assegurado pela lei orgânica do município. Então, enquanto não houver mudança na lei orgânica do município, nada esta casa e ninguém poderá fazer. Eu acho deixar bem claro assim, porque às vezes as pessoas, já vi muitas pessoas, vocês, eu não, todo mundo viu aí, dizer, mas vocês lá, não. A gente tem, não é a Câmara que decide que vai ser com 50, com 60, com 70 ou com 65. Está na lei orgânica que vem vindo de governos e governos passados. Foi feita essa lei orgânica... na época da Aerolis, do lobby da Aerolis. Mais ou menos em... Não, foi antes um pouco. Na década de 70 para 80, não vamos precisar muito aí, onde foi colocado 65. Aí depois veio o Estatuto do Idoso, que diz que 60 anos é idoso. Então ficou esse contraste. Só que o Estatuto do Idoso, uma coisa aprovada por órgãos federais, né, pela Câmara Alta, deveria lá já ter colocado isso. E no Estatuto do Idoso, eles largaram uma margem, e essa margem diz o quê? Cada município. Dentro do interestadual, intermunicipal, é regido pela lei do Estatuto do Idoso, certo? Dentro do município, é regido pela lei do município. Adivinha, adivinha por que tem isso? O próprio Estatuto do Idoso, quando foi feito, deveriam ter feito na fórmula completa. Município, no município, intermunicípios e interestados, a mesma coisa. Só que não, deixaram para o município fazer a lei. Então, fez com 60, 65, e não foram pela lei do Código do Idoso, que diz 60 anos. Infelizmente, as coisas que acontecem no nosso país, quando as leis vêm de cima para baixo. Infelizmente, vereador Protásio, tinha mais empresários do ramo de transporte na discussão dessa lei do Estatuto do Idoso do que idosos discutindo o formato dessa legislação. Então, a população precisa se politizar, precisa participar, senão todas as leis, ou a maioria delas, vai ser feita para atender interesses de meia dúzia e você vai ficar fora.
como pode ficar fora se a gente dormir no ponto mais uma vez e deixar passar, tanto atrasar na discussão da emenda da lei orgânica do município, quanto na discussão da renovação deste contrato. Então vamos lá, vamos acordar, vamos trabalhar, vamos exigir, vamos fazer a nossa parte, porque depois não adianta ficar xingando o vereador, não adianta se você não fez a sua parte também. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Romão. Bom, me inscrevi para falar um pouco do projeto de lei. Quer dizer, o projeto de lei não, desculpa. Pela moção de repúdio que eu fiz, mas já foi debatido, já passou pela casa. Mas também me inscrevi para falar que amanhã é o Dia Nacional do portador da doença do mal de Parkinson. Por que eu quis frisar desta data importante? Uma, porque eu sou profissional da área da saúde, e a outra que essa doença é considerada a segunda doença neurodegenerativa progressiva mais frequente do mundo, perdendo apenas só por Alzheimer. E aqui no Brasil, hoje, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, no Brasil a estimativa é de 200 mil pessoas com Parkinson hoje que nós temos no Brasil. Por isso que a importância de a gente sempre estar atento à Secretaria de Saúde. Já faço um apelo para o meu camarada secretário Chico Bezerra, para sempre fazer atentos a esses dias importantes para fazer algo pela cidade aqui de Mogi das Cruzes. E também, neste sábado, no dia 30/3, neste sábado não, o sábado que passou, no dia 30/3, foi realizado no Senforp a conferência de saúde, onde estava presente o presidente da comissão aqui da casa, Cláudio Miaki, o secretário de saúde, uma importante conferência, né, que nós tivemos aqui, que é a 6ª Conferência da Saúde, onde foram votados os novos participantes e conselheiros representantes do Conselho de Saúde. E eu queria frisar que nessa votação foram votadas as entidades O Negro, o Fórum LGBT, o Lions Club, a POSP, a OB e também uma associação dos moradores do residencial Álvaro Bovolenta. E entre os trabalhadores, o Leanderson Ribeiro, a Cristiane Lima e minha amiga a enfermeira Ellen Vidal. Então, por 4 anos eles terão um mandato de fazer parte desse conselho aqui de saúde, e nós não podemos deixar de fazer até uma forma de aplausos para esses futuros representantes da saúde. E também fiz uma moção aqui de aplausos para o presidente do Conselho Federal de Enfermagem, o presidente Manuel Neri. E no último dia 14 de março ele ganhou um prêmio entre os 100 mais destaques da área da saúde no Brasil. Então, Manuel Neri é uma pessoa que vem lutando muito pelos conselhos da enfermagem pelo Brasil. Tenho o meu afeto, o meu carinho por essa pessoa e profissional. Então, hoje eu dedico as minhas palavras ao meu amigo Manuel Neri. Obrigado. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde.
senhores vereadores, boa tarde à população que nos acompanha. Eu achei interessante um projeto de lei que o prefeito encaminhou hoje para essa casa, que é o projeto de lei 43/19, que autoriza o Poder Executivo a criar conselhos tutelares no município. Hoje nós temos 2 conselhos tutelares. E o que é o conselho tutelar? É o conselho que cuida dos direitos da criança e do adolescente. E Mogi tem 2 conselhos. Um aqui na Praça Rotary, que é um dos conselhos, o Conselho da Área Central, e tem o Conselho de Brás Cubas, que fica ali quase debaixo do viaduto de Brás Cubas, para a população poder se localizar onde ficam os conselhos. Ocorre que o Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, salvo engano, a cada 100 mil habitantes tem que ter um conselho tutelar. Então, Mogi teria que ter mais conselhos tutelares. 4 conselhos tutelares. Tem 2. Aqui no projeto de lei está autorizando o prefeito a criar. Eu espero que o prefeito, de fato, crie pelo menos 2 novos conselhos tutelares para a cidade. E qual é o papel do conselho tutelar? Tudo que envolve a violação dos direitos da criança e do adolescente, tudo que envolve os direitos das crianças e dos adolescentes, é papel do conselho zelar, cuidar, fiscalizar e cumprir também as medidas protetivas determinadas pela vara da criança e do adolescente. Eu, vereador Edson, e demais colegas que compõem a Comissão Permanente da Criança e do Adolescente, eu acho, vereador Edson, que para as próximas eleições do Conselho Tutelar, nós já deveríamos eleger novos conselheiros para ocupar estes conselhos, que eu espero que Jundiapeba seja contemplado por um conselho tutelar, dada a grande densidade populacional de Jundiapeba e dado o grande problema que existe envolvendo violações de direitos de crianças e de adolescentes no bairro de Jundiapeba. Então eu quero aqui, ao mesmo tempo, senhor presidente, solicitar a Vossa Excelência celeridade nesse processo, porque ele é muito importante. Hoje nós temos diversos problemas, senhor presidente Sadal Sakai. Estou fazendo um apelo a Vossa Excelência, celeridade nesse processo de criação de novos conselhos, e eu espero que o prefeito tenha a coragem, tenha a firmeza de não só criar os novos conselhos, já, e também eleger novos conselheiros para ocupar esses novos conselhos. Como eu disse, dado ao fato que a nossa cidade está chegando aos 500 mil habitantes, pelo menos mais 2 novos conselhos tutelares deveríamos ter em nossa cidade. Portanto, eleger mais 10 novos conselheiros para ocuparem essas vagas nesses conselhos. Porque eu sempre dialogo com conselheiros e conselheiras, agora, salvo engano, 100%
de conselheiras, tanto de Brás Cubas como aqui da área central, é comum a sobrecarga de trabalho dessas conselheiras, desses membros do conselho, porque eles trabalham dia e noite. Dia e noite. Se houver violação de direitos da criança a 1h da manhã, esses conselheiros têm que estar para atender a 1h da manhã. No feriado, tem que estar no feriado. No domingo, no sábado, tem que estar no domingo, no sábado. Se o juiz determina que uma criança seja abrigada, ou seja retirada do local onde ela corre algum tipo de risco, e tem que ir para um abrigo, à meia-noite, essa conselheira tem que estar com essa criança neste local. Então é comum a sobrecarga e também a falta de condições de trabalho. A casa do Conselho Tutelar, aqui da área central, em frente à Praça Rotary, com essas chuvas, a casa foi inundada. Inundada. Eu vi um vídeo que a água estava a 1 metro de altura. Uma casa alugada pela prefeitura, sem as menores condições. Então eu quero aqui, não só votar favorável à criação de novos conselhos, mas aqui vou fazer gestão junto à Comissão da Criança e do Adolescente e ao senhor presidente, para que este projeto, de fato, seja votado e aprovado para dar as condições ao prefeito para que ele possa implementar pelo menos 2 novos conselhos. E como eu sempre tenho dito dessa tribuna, não só eu, como o vereador Rodrigo Valverde, o Partido dos Trabalhadores, nosso presidente, o Alexandre, que aquilo que é bom para a cidade, nós somos favoráveis. Votamos favoravelmente, fazemos gestão para que avance, para que haja progresso e que seja aprovado. Então, no caso deste projeto de lei, que deu entrada hoje, o 43/19, terá o nosso integral apoio e nós iremos solicitar, cobrar, exigir celeridade na aprovação do projeto para que os novos conselheiros que irão tomar posse no ano de 2020 já tomem posse em pelo menos 2 novos conselhos tutelares. Com isso, cobrindo a cidade como um todo, garantindo os direitos da criança e do adolescente e cumprindo com aquilo que a vara da infância e do adolescente determina, e muitas vezes, que é encaminhar essas crianças para um lugar seguro, garantindo que essas crianças tenham seus direitos preservados. Então é isso que eu queria falar, e quero aqui dizer que nosso empenho, o nosso apoio na criação dos novos conselhos. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para falar em expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada aos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino, vereador Taubaté Guimarães, vereador Caio Cunha, vereador Pastor Carlos Evaristo, vereador Cláudio Miak presente, vereador Diegão na primeira secretaria presente, vereador Edson Santos presente, vereador Emerson Hong, vereadora Fernanda Moreno presente, vereador Iduígues Ferreira Martins presente, vereador Jean Lopes, vereador Rodrigo Valverde presente, vereador Cuco Pereira presente, vereador Farofa, vereador, conseguindo a presença do vereador Taubaté Guimarães, vereador Marcos Furlan, na segunda secretaria presente, vereador Maurinho Despachante presente, vereador Mauro Araújo presente, vereador Dr. Otto, vereador Pedro Comura, vereador Dr. Périx Bauab, vereador Protássio Nogueira presente, vereador Sadal Sakai na presidência presente, vereador Rodrigo Romão presente. Senhor presidente, existem 14 vereadores presentes na casa. 14 vereadores estão presentes. Há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Senhor presidente, não existem papéis para a ordem do dia.
Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária a realizar-se na próxima terça-feira, em seu horário regimental. Está encerrada esta sessão.